tarde a todos. Paz de Jesus com vocês. Eu precisei dividir. Na verdade, nós vamos ver no slide, esperando nosso irmão colocar lá. Chegou. E na primeira edição, né, nas primeiras edições, ele era chamado a ciência, a astronomia era chamada de uranografia. Então, estudos uranográficos. Eu acho mais bonita a astronomia. E são sinônimos, aí depois as edições 3 e 4, se não me engano, já vieram com essa terminologia, astronomia. Então, quem tiver ainda a primeira ou a segunda, provavelmente vai encontrar uranografia, tá bom? E eu já deixei aqui algumas coisinhas para a gente captar, porque nós somos poucos encarnados, mas estamos aqui lotados de desencarnados, que também estão sequiosos para aprender, porque a vida continua, né? A gente vai sair deste corpo com os ensinamentos que tivermos, e aí nós vamos continuar aprendendo. E nada melhor do que estarmos juntos aqui. Por isso que a gente fala, né? É uma coisa que nós vamos trazer hoje, que é muito importante, que é que ele não falei que ela vinha? Ah, ela chegou. Mais uma. Viu? Então, nós vamos falar sobre esse tema bem assim. Ele é muito grande. E eu vou falar uma coisa que o Galileu fala. O Galileu, ele é que ditou esse capítulo inteiro. Camille Flammarion, que transpôs esse capítulo para o nosso querido Allan Kardec. E algumas falas, eu vou precisar até ler, porque são muito bonitas, ele fala assim na primeira pessoa, é como se estivesse fazendo um relato. Ele é um cientista, né? Então, nós vamos ver isso ao longo da astronomia. Mas antes, como eu sempre faço, não é? Nós vamos aqui, deixa eu ver se está funcionando, tá. Dar uma revisada, né? Rápida, bem rápida. Quem vem pela primeira vez, não é? Que não pegou ainda, até porque todo o capítulo ele termina com uma espécie de um gancho para o próximo capítulo. E nós falamos há 2 sábados sobre o papel da ciência na Gênese. E isso está resumido aqui, tá? É impossível conceber-se a Gênese sem os dados da ciência. Está lá o último parágrafo do item 4 da 4ª edição. Embaixo tem a Gênese compreende 2 partes, a história da formação do mundo material, isso aqui que eu queria chamar a atenção, e da humanidade em seu duplo princípio. Está escrito aqui, tá? É a mesma coisa que está escrito aqui em verdinho. Em seu duplo princípio, corporal e espiritual. Sobre este último ponto, o espiritual, a ciência está muda. Está lá nos itens 12 e 13 da 4ª edição. E vocês vão ver que nesse capítulo que nós vamos estudar hoje, ele vai falar muito sobre isso. E a missão da ciência é descobrir as leis da natureza. Nós vamos falar sobre a matéria hoje. Essas leis são obras de Deus e não podem ser contrárias às religiões. A religião que se recusa, ela fica para trás. E aí é aquilo, né? O maior cientista aí da atualidade, ele sempre fala, né? Ele sempre falava, isso está na biografia dele, a ciência sem a religião é aleijada e a religião sem a ciência é cega. Nós precisamos uns dos outros. Sempre. Todos nós aqui precisamos uns dos outros. Como o Bira falou, optamos a vir aqui. Então, quando nós entramos aqui, eu já estou até me antecipando, nós hoje estamos ocupando o quê? Esse espaço. Esse espaço que nós estamos ocupando só fisicamente, não. Nós estamos ocupando ele espiritualmente, fluidicamente. E essas forças que nós estamos emanando, de eu quero aprender, eu quero melhorar, eu quero ser mais alegre, mesmo diante da dificuldade, os espíritos também que estão aqui vão interagindo com a gente e nós vamos formando esse ambiente. Quando chega no fim, né, quando Bira faz a peça, ninguém quer se levantar, de tão bom que é. É isso que nós vamos ter em mente. E aí, no papel da ciência da Gênese, tem a parte material, não é? O macro e o micro, e tem a parte da ciência espírita que descortinou, porque todo mundo é espiritual.
Tá? O capítulo 5, esse foi o capítulo 4, papel da Gênese. Como é importante a ciência e a ciência material e a ciência espiritual estarem juntas, porque senão uma é cega e outra é manca, né? E no capítulo 5 são os sistemas, que é isso que vai dar origem. Antigamente, bem antes de Galileu, as pessoas usavam muito assim da alquimia, né? Os alquimistas, como diz aquela música do Jorge Ben, os alquimistas estão chegando. Então, tudo que era do universo, tudo que era matéria, as pessoas faziam as suas misturas, às vezes dava certo, às vezes não dava, e até hoje tem, gente. Quem nunca tomou uma garrafada, né? Que na minha época, minha mãe, eu lembro que minha mãe eu era pequena, ela estava muito magro. Aí uma senhora foi lá, eu só me lembro assim vagamente do rosto dela. Esse menino está precisando de uma garrafada. Aí, tá bom, eu espero que não seja na minha cabeça. Mas não era, era uma mistura lá de ervas, de coisas que ficava enterrada lá no quintal dela não sei quanto tempo, e depois eu bebi. Gente, se funcionou ou não, eu estou aqui, até hoje. Né? Então, assim, as, essas misturas, essas coisas são feitas até hoje. Muitas pessoas fazem. Então, os antigos sistemas, aí a gente está falando do universo mesmo, o geocentrismo, que já comentamos, era o sistema predominante, a igreja mantinha ele, porque se eu sou o centro, se a Terra está parada e tudo mais gira em torno de mim, então, e eu que mando no mundo, então eu sou dono do mundo. Não é? Mas essa teoria foi por terra, e ela também falava que a Terra era plana, muita gente hoje ainda acha que as estrelas eram só pontinhos luminosos, que o inferno ficava aqui, o céu ficava aqui. Por isso que a gente fala abóbada celeste, eu vou até o fim do mundo, né? O fim do mundo é aqui nas beiradinhas, né? E o firmamento, quem não fala, né? Olha para o firmamento e tal. Isso foram expressões muito usadas antigamente. A mitologia dizia que o Apolo levava o sol de um lado para o outro e tal. Até que chegou a ciência mesmo, não é? A astronomia, a uranografia comum, e disse: olha só, quem foi lá? Vocês lembram quem foi? Nicolau Copérnico falou assim: ó, gente, não tem nada puxando nada. A Terra não está parada, ela está girando em torno do seu eixo. Eu já falei, numa velocidade absurda, a mais de 1.600 quilômetros por hora. E nós vamos ver isso hoje. Por que, que nós não somos arremessados ao espaço? Porque tem algumas forças que nos seguram. Porque a gente está girando, imagina. Né? O que nos prende aqui? Então, tem coisas que nós vamos ver. E aí, também viu-se depois que, além de a Terra girar em torno de si própria, dia à noite, ela girava em torno do Sol, não era o Sol que girava. E a igreja aí, Galileu ali, é isso, corroborando Copérnico. Isso se chamou, na história mesmo, quem gosta de história, de revolução científica. Foi do século XVI até o século XVIII uma revolução. E a doutrina espírita veio quando? No século XIX. Né? Precisava. Lembra que Jesus falou: vou trazer o Consolador prometido, mas no momento certo, no momento adequado, porque o homem está nas trevas. O homem viveu muito, assim, existiu grandes figuras de inteligência muito elevada nessa época, a idade das trevas, como Leonardo da Vinci, como grandes artistas, inventores, Pitágoras, mas o mundo na época era muita guerra, muita coisa e abafava isso. E não tinha o que internet, né? Era tudo de boca a boca. Então se perdia. Muita coisa se perdeu, até o evangelho, né? Dizem que a igreja tem o Vaticano tem evangelhos aí apócrifos que não são divulgados, então muita coisa daquela época se perdeu. Mas isso aqui é uma verdade, porque os telescópios, o homem já foi, e já sabe que a Terra gira em torno do Sol. Então esse é o heliocentrismo, né? O que mudou tudo. E aí qual foi a conclusão? Surgiu o quê? Conclusão, a revolução científica trouxe o quê? Entre os 16 e 18, a astronomia, que deixou de ser um sistema criado por conjecturas, né, para uma ciência estabelecida com bases rigorosas no cálculo e na geometria. Lembram que eu falei que um dos cientistas dessa fase do heliocentrismo, que era Kepler, não é? Copérnico, Kepler e Galileu. Ele falou assim: o universo é geometria. E o que existia antes do universo? A geometria. Então a geometria é Deus.
que tem antes de tudo? Sempre tem Deus, não é? Por isso que eu botei aqui, ó, aquela palestra que eu falei para vocês do Haroldo Dutra, o papel da ciência na Gênese. Ele falou isso no 34º Congresso Espírita de Goiás, em uns 6 anos, né? 6, 7 anos, aqui 11/2, olha, estamos assim em fevereiro, e ele disse, quem é que está por trás, de trás da ciência e todas as religiões? É Deus, não é? E aqui nós vamos começar a nossa jornada de hoje. Então, o papel da ciência e os antigos e os modernos sistemas trouxeram-nos para esse momento. E aí eu vou pegar uma palavra aqui do Galileu, que nós vamos estudar isso aqui hoje, gente. Por que eu dividi? O Bíblia falou, eu dividi para aprender, mas não é. É muita coisa, muito assunto. Então, vocês vão... Não tem como eu vou aí jogar em cima de vocês esse assunto. Então, eu precisei dividir, não é? E eu botei em amarelo aqui para chamar a atenção. Minha irmã, a letra está melhor. Minha irmã me deu uma dica, aumenta a letra, diminui isso, que ela é professora. Então, eu aumentei aqui. Este capítulo foi extraído, isso está lá, está a nota do autor, do Kardec, em todas as edições, tá? Eu peguei a primeira, a segunda, eu tenho de Gênesis, está tudo lá. Esse capítulo foi extraído de Comunicações Ditadas à Sociedade Espírita de Paris em 1862 e 63. Lembram nosso primeiro encontro? Que Kardec falou que isso já estava pronto, mas não era a hora ainda? Aí, ó. 62 e 63, sob o título de Estudos Uranográficos, assinados por Galileu, pelo Espírito de Galileu. Então, todo esse capítulo é muita ciência, gente. Eu mesmo vou usar as palavras de Galileu. Ele fala assim, eu tenho vergonha de falar da parte espiritual. Eu também, eu não sou astrônomo, não sou cientista, não sou físico, eu sou espírita aposentado, mas eu sou um estudioso. E eu gosto de ciência. Então, eu fui procurar quem sabe, nas fontes, tudo tem fonte, estudando, e a gente vai tentar fazer o melhor aqui. Tá? Nós vamos falar sobre o quê? Nessa primeira parte. O espaço e o tempo. Vocês vão ver como é complexo essa coisa de entender só o que é espaço. Eu poderia ficar falando hoje só sobre o espaço. A matéria, as leis e as forças, a criação primária, a criação universal, os sóis e os planetas, o Sol está aí. Quem é que não acredita no Sol no Rio de Janeiro, não acredita em mais nada, né? Porque ele está aí dizendo assim, eu estou aqui. Ele entra na tua casa às 5 da manhã e só sai às 7 da noite. E deixa o rastro, né? Até às 5 da manhã, quando está começando a refrescar, ele, ó, eu aqui de novo. Então, gente, é isso. Os satélites não são satélites humanos, são satélites naturais, e os cometas. Depois, daí em diante, nós vamos passar para as galáxias e outras coisas. Eu não podia trazer esse monte de informação num dia só. São mais de 70, 80 páginas. Então, é muita coisa. Então, vamos começar? O espaço. Ele possui várias definições. Está lá logo no item 1. A principal delas é: o espaço é a extensão que separa dois corpos. Olha aqui, eu estou separado dela numa distância, 2 pontos, do Bira, da Cíntia, da Valéria, da nossa irmã lá. E olha como... Por que ele coloca espaço e tempo no mesmo título, né? No mesmo capítulo? E um do lado do outro, porque tem muito a ver um com o outro, né? É a distância entre 2 pontos do espaço. Mas eu chego no Bira num tempo muito menor do que eu chego na minha irmã lá atrás, no balcão. Não é verdade? Eu vou levar um tempo maior, porque ela está num espaço, numa distância espacial maior. E isso é normal, não é? Em qualquer... A gente tem um espaço, olha, aonde que fica, sei lá, o Leblon? O Leblon fica 25 quilômetros daqui, eu tenho que estar lá tal hora, eu preciso sair com tanto tempo. Ah, mas se é aqui do lado, se é 1 quilômetro, então eu tenho um tempo X. Então, o espaço é a extensão que separa dois corpos. Mas existem outras definições. O lugar onde os mundos se movem. O universo não deixa de ser o espaço, né? A gente não chama de espaço sideral. Distância entre 2 pontos, que é mais ou menos isso aqui. Área ou volume entre limites determinados. Nós estamos no espaço, céu aí. Nós estamos aqui num espaço delimitado, céu aí, não é?
e uma extensão indefinida, que aí é uma definição dada por Galileu, ou seja, infinita. Não tem, e quanto mais eu vou andando, 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 nós vamos ver isso aí, e eu não vou parar. Ou seja, num sentido semelhante, aí nós vamos falar um pouco do português. Espaço pode ser um objeto sensível, um terreno, um lugar. Aí tem exemplo, sinto muito, mas já não tem mais espaço no salão, não é o nosso caso, mas não é quando vem, às vezes, se o André Trigueiro estivesse aqui, isso aqui estava lotado, não ia ter espaço para mais ninguém. Mas então, o Mauro Barbosa tem espaço, não é? Então, às vezes você não fala, você está me sufocando, eu preciso de quê? De um espaço. A gente não tem essa expressão, e é literal, eu preciso realmente de um espaço. A pessoa está você se sente sufocado, sem espaço, você precisa de um espaço. E ele diz também, ó, vamos ter que trocar de cama, já que essa ocupa muito espaço. Essa mesa, de repente a mesa era enorme, não, vamos botá-la um pouco menor para ocupar, para dar nesse espaço aqui. E aí ele disse, ou então a noção do espaço sideral mesmo, a região do universo em que está mais além da atmosfera. É isso que ele fala aqui no slide anterior. Lugar onde os mundos se movem. E aí ele diz o seguinte, exemplos. Quando eu era criança, sonhava em ir para o espaço. Eu também. Eu ficava na janela, doido para um disco voador me abduzir para eu conhecer o espaço. Eu via assim, filmes de ficção. E aí eu peguei isso aqui está lá do conceito dele, tá? Conceito de espaço. Ontem à noite, o meu neto perguntou se no espaço vivem muitos marcianos. Porque nós, na Terra, temos a mania de achar que todo mundo é marciano, né? Tudo que aparece diferente, a gente diz que é marciano. Então, esse é um conceito geral do espaço. Mas aí vamos entrar, nós mesmos, na nossa grande questão. E aí, o Galileu, né, pela pena do Kardec, diz o seguinte: ora, isso está tudo no item 1, tá, gente? Ora, digo que o espaço é infinito, pelo fato de ser impossível imaginar um limite qualquer para ele. Eu comentei aqui no dia 11 de fevereiro, mas não comentei com vocês. Os cientistas já chegaram por cálculos, porque tudo é muito teoria, que o espaço observável ele tem 93, entre 93 e 95 em algumas literaturas, em alguns sites científicos vão contar 93, 94, porque em ciência, principalmente no espaço, tudo é uma estimativa. Então, é entre 93 e 98 bilhões de anos-luz. Bom, 93 bilhões já é um número absurdo. Um ano-luz tem 10 trilhões de quilômetros. Isso é zero ao infinito, né? É 93. E aí você vai botando zero, você vai girar o planeta Terra várias vezes e esse zero não vai acabar. E eu coloquei bem aqui, olha que o infinito, olha, eu achei essa figura interessante, com um buraco, né, negro, que é uma coisa no espaço que o cientista adora, porque ali parece que é o início, é um Big Bang, o que acontece ali dentro, a gente já conversou sobre isso, será que sai em outro universo, será que tudo acaba nele? Então, será que é Big Bang mesmo que nós começamos? Se é infinito, então é porque não tem início nem fim, né? Mas, enfim, é para todo mundo pensar, é para nós pensarmos. Porque os próprios cientistas também estão assim, olha, tem uns que, não, é o Big Bang, não, teoria das cordas, não, eu acho que é outra, é multiverso. Cada um tem mas a teoria mais pregada hoje é que houve um Big Bang há cerca de 14 bilhões de anos, de uma coisinha pequenininha lá, exprimida, que se condensou e explodiu, que é assim que se forma tudo no espaço. Nuvens de poeira, gases, que se condensam, vão ali pelas forças centrípetas, centrífugas, eu já estou falando mesmo, porque eu sei que 15 para as 6 é a hora do lanchinho, e aí, eu sei, eu estou de olho ali no relógio, e aí, porque nós temos tempo, e aí essas forças vão se condensando e acabam formando sólidos, gasosos, líquidos, nós vamos ver isso. Eu acho muito interessante as coisas que o Galileu fala. Entendeu? Ele usa uma terminologia que a gente consegue entender.
há apenas alguns minutos avançamos. Digamos que nós estamos avançando pelo espaço, pelo pensamento. Ele fala, vai pelo pensamento. E centenas de milhões e milhões de quilômetros já nos separam da Terra. Milhões de mundos passaram, e, entretanto, escutai, não avançamos um passo sequer no universo. Aí a gente fica pensando, pô, os meus problemas aqui nessa vida, né? Se eu já andei milhões e milhões de quilômetros, bilhões de mundos se passaram, e eu não dei um passo sequer no universo. E ele vai falar aqui, se séculos e séculos são um segundo para os grandes arquitetos espirituais, o que é 50, 100 anos de uma vida humana? Então é uma coisa para nós pensarmos em nós. Bira não leu a página de abertura? Nós temos problemas. Quem de nós não tem problemas? Sérios. Mas também, como ele falou do carnaval, traz uma alegria sadia, quando é sadia, nós podemos ter um pouco de alegria. Lógico que tudo no equilíbrio. Por que não? Como diz o menino, né? Vamos nos divertir sem álcool. Poxa, então, há na vida as duas partes. Não vamos cultivar ó vida, ó azar, que nem aquela hiena que não conseguia rir, né, do Hanna-Barbera. A hard, ha-ha. Pois é, mas diante da grandeza, da infinitude de tudo, nós somos ainda muito poeirinha. Então, nós temos que entender que nós sairmos um pouco do nosso umbigo e olharmos mais em volta e vermos que nós somos uma partícula maravilhosa e eterna e vamos, com certeza, todos alcançaremos essa felicidade que buscamos. E aí, continuando, e se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos 100 vezes seculares, indo na velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo, na velocidade da luz, também não teremos avançado um passo sequer. Gente, é para a cabeça dar um nó, né? A partir desse grãozinho invisível que deixamos, é a última frase lá do item 1, que deixamos e que se chama Terra. Eis aí o espaço. Galileu nos fala. Não é uma coisa linda? Gente? Aí eu coloco aqui, será que é o Big Bang mesmo? Porque o que ele fala, gente, a gente continua andando milhões, milhões, e não teremos avançado um passo sequer. A partir desse grãozinho invisível que chamamos de Terra, esse homem, ele tinha um telescópio. Não era um James Webb, um Hubble, não. Era um telescópio de resolução baixa. E mesmo esses telescópios, eles passam por cientistas gráficos que melhoram a imagem para nós, que tornam ela em 3D. Essas imagens maravilhosas que nós vemos, elas são trabalhadas. Então, imagina que inteligência, que espírito é esse? Eu até fiquei, aqui é uma conjectura minha, eu falei, será que Einstein, um desses grandes, foi um Galileu? Porque a gente vai falar de teoria, ele vai falar de coisas que parecem muito a teoria da relatividade. E o tempo? O tempo, o que é o tempo? É a mesma coisa, olha. É uma medida relativa de sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de medida sob o ponto de vista de duração. Para ela não há começo nem fim, tudo é presente. Então, o que é o tempo? Eu vou fazer aqui o tempo. É que esse aqui não tem sim. Ó, eu vou descer aqui, vou até o Bira. Fui até o Bira. Olha o espaço que eu corri, vou voltar. Foram exatos 8 segundos. Agora eu vou até lá atrás. Vou lá atrás. Estou andando. Tudo bem? Como é que vai a senhora? Prazer. Meu amigo, como é que você vai? Tudo bem? Como é que está? Querida, como vai? Os últimos serão os primeiros. Lembre-se de Jesus falou. E aí estou voltando. Olha só, estamos todos no mesmo espaço limitado, hein? Limitado. E eu levei 30 segundos. Até o Billy voltar, eu levei 8. Até ela, no mesmo espaço, eu levei 30. Se a gente for parar para pensar, é um tempo grande.
E aí eu tenho que ler, porque eu botei uma colinha para mim também, tá? Por isso que eu botei pequenininho, tá, irmã? Aquele ler, parágrafo 3 é para mim, para eu não esquecer. Porque é maravilhoso. Tá dando para ler? É legal? Então tá. Deixa eu procurar, olha como tem marca. Tem coisas muito bonitas. E qual é o item que eu botei ali? Ele é o terceiro parágrafo. Olha como ele fala do tempo. Olha que, como é uma poesia, gente. A terra foi criada e não se movia no espaço. Mas silêncio. Eis que a primeira hora soa de uma terra isolada, na sineta eterna. O planeta começa a se mover no espaço. E desde então, criou-se a tarde e a manhã. Para lá da Terra, a eternidade continua impassível, imóvel, ainda que o tempo avance em relação a muitos outros mundos. Sobre a Terra, o tempo substitui a eternidade, e durante uma determinada série de gerações serão contados os anos e os séculos. Esta simples exposição dos fatos naturais que dão nascimento ao tempo, que o alimentam e deixam que ele se extinga, porque o tempo também se extingue, basta para mostrar que, visto do ponto em que devemos nos situar para os nossos estudos, o tempo é como uma gota d'água que cai na nuvem do mar e cuja queda é medida. Uma gota d'água. Se eu pegar aqui não vou deixar não cair não, tá? Um lápis, uma caneta. É isso que ele está falando. Se eu largar, ele vai levar um tempo, porque tem uma gravidade aqui, vai levar um tempo. É isso que ele está falando. E olha como ele encerra. Tantos mundos, na vasta amplidão, tantos tempos diferentes, porque cada mundo começou num momento diferente. Então, para nós hoje é 22 de fevereiro, no outro mundo aí, sei lá. O próprio planeta Terra. O ano dos judeus é 2021? Não. O ano novo chinês, eu nem sei, acho que é agora em março. Eles estão em 5 mil e não sei o quê. O tempo é relativo na Terra, quiçá para os mundos. Então ele fala, tantos mundos criados na vastidão com tempos diferentes e incompatíveis uns com os outros. Ao redor desse mundo, somente a eternidade substitui essa efêmera sucessão e enche tranquilamente com luz imóvel, a imensidade dos céus. Imensidade sem limites, eternidade sem limites. Essas são as duas grandes propriedades do universo. Imensidade e eternidade sem limites. Isso é o tempo para os cientistas. O tempo para nós é, meu Deus do céu, o mal não para de falar. Esse é o tempo para nós. Cadê o negócio? Cadê o meu negócio? Onde que eu pus? Está aqui. E mais uma vez está lá. A ideia básica da teoria da relatividade do tempo, olha só, geral que é espaço-tempo, é que a presença da matéria, todos nós somos matéria, a presença da matéria encurva o espaço-tempo. Aí nós falamos do tempo e do espaço, né? Distância, de 2 pontos, o tempo que eu levo a percorrer essas distâncias. Assim, quanto maior for a massa do corpo, mais ele encurvará o espaço-tempo ao seu redor. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma massa, eu ocupo, né, um espaço, eu estou curvando, porque em torno de mim, coisas que nós não vemos, em torno de todos vocês têm. O elemento cósmico universal, estou avançando, tá? Elemento cósmico universal que a ciência chama de matéria escura. Temos átomos, spins, oxigênio, calor, hidrogênio, gases, temos várias coisas. E a gravidade, nós vamos chegar lá. A gravidade, olha lá a Terra ela é curva. Quando a luz passa pela Terra, ela faz assim. Ó. Então, ela está a 300 mil quilômetros, ela não para, mas ela dá uma desaceleradinha ali, porque ela tem que fazer uma curva. Então, se eu for me movimentar e estender o braço para ela, isso aqui eu estou fazendo exatamente ali, eu estou encurvando essa energia que está em volta de nós. Nós não precisamos fazer um movimento. É por isso que na vida tudo é movimento. Se nós ficarmos parados,
Nós vamos ser um peso morto para o espaço. Vamos estar só. Mas quando nós estamos em movimento, nós fazemos com que essas energias se movimentem. E se essa energia é boa, por isso que Jesus falava, ele sabia disso tudo há muito tempo. Amai-vos uns aos outros, movimentar essas energias que encurvam qualquer coisa, que tudo isso se torna pequeno. Nós estávamos numa aula dos cursos do médio, rapidamente, e estava aquela discussão de magnetismo, de ectoplasma, de como é que é o nome da outra coisa, que é ectoplasma, fluido, fluido vital, estava todo mundo perdido, inclusive eu. Aí as mitocôndrias, ela é enfermeira, depois eu falei, que negócio de mitocôndria? Que tem esse negócio, gente? São tantas, porque a mediunidade é uma predisposição orgânica. Então, nós temos, e existem estudos já que eu não trouxe hoje. Na CNN, André Trigueiro, no Globo News, pouco tempo atrás, estava falando sobre mediunidade, na Globo News. O Guga Chakra estava assim, ó, que isso? Ele falando sobre como células, eles pegaram na USP, 66 pessoas, médios e 33 não médios parentes, e viram que os genes ali estavam modificados nos médios e nos não médios não estavam. Então, eles são mais sensitivos às coisas, essas que eu estou falando, do que as pessoas que não têm mediunidade. Vocês estão entendendo a grandiosidade disso tudo? Como se interliga o plano espírito, a ciência espírita com a ciência dos homens? Porque, na verdade, é uma ciência só, é de Deus. Só que os homens separaram matéria, espírito, juntando da mesma coisa. Então, o Trigueiro falando, gente, é só bater lá, Globo News, mediunidade, vai aparecer o Trigueiro lá. Trigueiro, você que é espiritualizado. Eu falei, até que enfim, porque eu nunca vi o Trigueiro falar na Globo, né, de espírito, da doutrina. Ele falou, eu vou explicar. Eu também não sou muito doutor nesse. Aí ele foi falando da doutrina espírita e da ciência espírita. E isso é muito importante. Eu e o meu negocinho. Então é isso, gente. Eu não vou, senão eu me empolgo, já viu. Vamos para a matéria? Já falamos do tempo e espaço, e vamos para a matéria. Não é? A matéria, lembra, eu vou voltar aqui um pouquinho, tá? Nós estamos falando do espaço e tempo, e agora vamos falar da matéria, são muitos assuntos. Não é? Então vamos lá na matéria. Está tudo bem até aí? Está tudo bem? Está todo mundo acompanhando? Galileu, no assunto matéria, ele fala de química. Química. Odeio química. Química. Eu gostava de química. Gostava muito de química. Mas tem gente que não gosta de química. É uma matéria que você. É a matéria que estuda a matéria. O que é a química? É o ramo da ciência que estuda a matéria e suas transformações. Junto da biologia e da física, ó, tem bioquímica, física, bioquímica. Eu vi isso tudo, gente. Não foi? Foram. É porque uma ponta vai puxando o outro. Se fosse eu botar 150 slides aqui, porque vai uma coisa puxando a outra. Eles compõem o grupo das ciências da natureza, química, biologia e física. Mas a química, ela trata mais dessa matéria que nós estamos aqui vivendo, né? Da mesa, da cadeira. Da mesa, da cadeira. Porque isso tudo é matéria combinada, dos elementos. Compreendendo a atuação da natureza, propõe métodos e produtos que melhoram a vida. Aqui, ó. Estamos aqui, melhoram a nossa vida. Deriva de teorias alquimistas, lembra que nós falamos? De 1500 a.C. Por isso que Galileu fala assim, se na minha época eu já tivesse a química como uma ciência, eu ia ser um físico, um astrônomo muito melhor. Mas como ela ainda estava naquela coisa de... isso é bruxaria, fazer o fogo, né? As pessoas que misturarem fósforo com, enfim, elementos inflamáveis, aí as pessoas, isso era coisa de teatro, de palco, naquela época não tinha televisão. Então, essas teorias, elas substituíram essas alquimias de 1500 antes e tornou-se uma ciência. Olha, lá na Revolução da Ciência, no século XVIII, lembra? Quem foi que impulsionou? Dois cientistas chamados
Robert Boyle e Lavoisier. Quem é que não conhece Lavoisier, né? Fonte, Mundo Educação Química, tá? E ali, ó. Eu já estou dando um alerta de spoiler aqui, ó. O que que tem aqui atrás? Tem os, né? Tem o pessoal. Quem nunca entrou numa salinha lá no médio, né? Hoje em dia, eu não sei como é que fala, mas eu lá no Pedro II Científico tinha as salas lá, eu adorava bico de Bunsen, e vamos fazer experiência com ácido sulfúrico, explodir aquilo tudo. A gente achava um barato aquilo. Aquilo era fantástico. Mas o que que determina mesmo a matéria? É isso aqui, gente. Voltemos lá para os nossos tempos. Ele fala da parte, a matéria, os elementos. Vamos à matéria. Eu sei que ali está difícil, mas eu vou dizer, olha aqui, ó. Aqui está os dois elementos principais do universo. Hidrogênio, que é o 1, e o hélio. Por que tem essas cores? Eu vou dizer para vocês aqui. Ó. Eu peguei alguns que eu achei muito interessante. Todos esses elementos, o sódio com o cloro dá o sal. Não é? NaCl, quem lembra disso? É sódio com cloro. Não é? Olha aqui, ó. O fósforo é P, tá? Fósforo, que faz. Fósforo é P. E tem o flúor, que a gente passa nos dentes, né? E tem cloro puro, que é água sanitária, e por aí vai, gente. E tem esses aqui são os elementos actinídeos, eles são os elementos mais, os metais mais radioativos. Bomba atômica aqui, urânio e plutônio. Então é muito legal. Gente, quando eu vi, eu falei, gente, olha a tabela periódica. Então, todos os elementos, hoje são 118, 92 naturais e o restante criado. E eles foram dividindo. Aí minha senhora perguntou, o que é halogênio? Eu falei, então, se ela perguntou, vai que alguém lá pergunta, né? Os halogênios, né? Porque os halogênios são dessa corzinha azul clarinha aqui, ó. São esses aqui, ó. Os halogênios são elementos não metálicos, eles podem ser líquidos, sólidos ou gasosos. Tá? Formadores de sal. Halo mais gens é formador de sal. Cloro e fósforo são gases. São gases. E cloro, junto com sódio, forma o sal. Fósforo também. Se você fizer misturas com ele, ele forma sais. Sais são chamados de sais químicos. São outros tipos de sal, não é coisa salgada, não. Gente. Sais é sal do mar, tem muito. Iodo, não é? A gente não passa no mar quando pisa na areia, que é aquelas praias que tem muito iodo, não é? Então tá ali também, é o iodo aqui, ó. É um halogênio. Então, tudo isso aqui, gente, é a matéria que a gente encontra no universo, que vai fazer uma festa com o universo. É o carnaval do universo, está aqui, ó. Lógico que é o que nós conhecemos, estamos falando da nossa visão humana. Quando eu fazia, e aprendi isso no ginásio, que hoje é fundamental, era o quê? 60, 70 e poucos elementos, 40, 50 elementos. Hoje eu tenho 118. E quantos mais? Então, a ciência sempre avança. Por isso que é uma bobagem essa polêmica da Gênesis, porque a ciência sempre avança. E ele fala, olha, o que eu vou falar hoje, amanhã, pode ser outra coisa. Tá bom? E é. Ele fala de alguns elementos. Nós vamos ver que tem acertos aqui em algumas coisas. Tá? E por que eu trouxe essa imagem para vocês aqui? Olha, agora já vamos para outro assunto. Tá? Entenderam a matéria? A matéria sai de todos os elementos conhecidos no nosso planeta e no universo. Porque o universo é cheio de hélio, de gás, de nitrogênio, enfim, de tudo isso aí. Lítio, diamante, não eu falei do planeta de diamante que existe? Diamante. O que é o diamante? Ele vem da onde? Do carbono, que faz o carvão, enfim. Tudo é derivado, gente. O alumínio, aqui o alumínio, aqui, ó. O alumínio. Não, os que a gente mais conhece, né? Eu não conhecia o nitrogênio, argênio, eu nunca ouvi, me lembro. Xenônio. Agora tem nome de. E tem o criador da tabela periódica, tá aqui, ó. Esse aqui é o Mendelênio, foi em homenagem a quem criou o químico russo Mendeleev, que criou a tabela periódica. Então, aí tem um elemento aqui, cadê ele? Olha, esse aqui, é o Mendelênio. Então, não, ele está aqui, ó.
É esse aqui. Então, é um elemento muito radioativo. Então, existem elementos para todo tipo de gosto, para você. Quem conhece química faz o que quiser, né? Remédio, gente. O que é o remédio? Senão a manipulação de elementos da natureza. A garrafada que eu falei lá no início para vocês que eu bebi. A homeopatia, a medicina, por isso que ele fala biologia e física. Né? A bioquímica que está aí, se nós estamos aqui é por causa desses bioquímicos que criaram as vacinas contra a Covid, que tem vacina agora contra a dengue. Né? Então, assim, a ciência está sempre em evolução, estudando esses elementos e, às vezes, descobrindo novos, porque nós sabemos tudo. Lembremos de Sócrates, quando eu penso que sei, é que eu vejo que nada sei. E eu estou aprendendo isso na pele. Eu falei, gente, eu não sei nada, nada. Eu não sei nada de doutrina espírita, porque isso aqui é doutrina espírita. Eu não sabia que a Gênese, mesmo com esse novo olhar que eu estou tendo, foi em 2012 que eu dei o curso, 2009, um, em 2012, outro, 15 anos depois, um olhar totalmente diferente, de aprendizado mesmo. Então, por que eu trouxe essa medusa, que também é chamada geleia do mar, água-viva, que está lá no item 8 da quarta edição? E eu vou ler esse item porque ele fala de uma coisa muito importante. Esses animais, que são as águas-vivas, é esse tipo da geleia do mar, ela vive nas profundezas, onde o sol não bate. E aí, qual é o item mesmo ali? Item 8. Item 8. Eu mesmo estou cego. Então vamos lá. Eu quero ler para vocês o que até eu fiquei curioso. O que está escrito nesse item 8? Não é? Espera aí. Está tudo marcadinho. Leis e forças. Se um desses seres desconhecidos, esses animáculos ínfimos da natureza, esses peixinhos ictiófagos, aí, ó, ictiófagos, das florestas submarinas, se recebessem de repente o dom da inteligência, a capacidade de estudar o seu próprio mundo e de estabelecer de acordo com as apreciações um raciocínio, o que seria que daria? O que daria esse tipo se de repente um animal desse que vive lá nas profundezas da inteligência, eu vou estudar aqui. Você é o quê? Que eu vou te catalogar, fazer que nem o Darwin. E aí ele vai mais. E agora ele já estudou o mundo dele e ele resolve subir a superfície. E quando lá ele chega, ele encontra uma vegetação luxuriante, banhada pelo sol, fonte de um benéfico calor. Galileu, estamos em dúvida sobre isso. Mas, enfim, que ideia ele faria, então, das teorias antecipadas sobre a criação do universo? Teorias que ele logo abandonaria. Ó homens, é essa a imagem que a vossa ciência inteiramente especulativa faz do universo. Nós somos, ele está dizendo que nós somos ainda, como é que é? Peixinhos, animálculos ínfimos que a natureza conhece como peixes ictiófagos. Enfim, ainda estamos em uma espécie de sombra nas profundezas. Nós estamos começando agora a subir. É isso que ele fala. Ó homens, essa é a imagem da vossa ciência. E mais abaixo, Kardec diz o seguinte na nota, Kardec. Essa também é a mesma situação daqueles que negam os mundos dos espíritos. Vivem no mundo, no fundo do mar, não sabe que lá em cima tem luz. Ele fala isso. Quando após se despojarem do envoltório carnal, aí sim eles vão ver esses horizontes de que se fala, de que Galileu falou. 1868. A leitura hoje eu acho que não muda muito, não. Nós avançamos muito, muito em ciência. A ciência humana avançou muito. Nós temos hoje telescópios. Eu acho que se o Galileu tivesse aqui hoje, ele estaria arrebentando. Então, nós temos hoje uma química muito mais avançada, com antibióticos de largo espectro. Eu fico imaginando, essa pergunta que o Bira fez, em 1868. Eu que estou com um canal aqui que está
uma luta danada com ele. Se eu tivesse um canal lá em 1868, o que eu ia fazer? Eu perguntei isso para ele. Morria por alguma infecção. Por isso que as pessoas viviam 40, 50 anos, 60 anos, no máximo. Então, a ciência evoluiu muito. Eu acho que nós não estamos mais naquela escuridão. Nós já estamos, e tem uma luz aqui, ó. Nós já estamos não nas profundezas, nas fossas marianas, que é o lugar mais profundo do oceano conhecido, que é o quê? 11 milhões, 11 quilômetros, 11 quilômetros de profundidade. Eu acho que a gente já está ali nos 5, 4, e tem uma luz, eu vou seguir essa luz. Então, nós temos hoje, só para falar da nossa saúde física, nós temos antibióticos. Uma dor de cabeça naquela época era o quê? Dar uma cabeçada e desmaiar. Hoje nós temos analgésicos. Hoje nós temos cirurgias que nos curam. Então, nós temos uma prospecção de vida melhor. Nós temos eletricidade, nós temos luz, nós temos ar-condicionado. Nós temos um avanço inegável. Não, eu acho que ele está preocupado com o bichinho. Ele gostou da. Eu acho que aqui ainda existem uma boa população, porque o que ele está querendo falar aqui é da ciência material só, que só quer ver que tudo é o acaso, mesmo que as coisas aconteçam. Ela fala, é a natureza, ela é assim, ela vai criando, ela não tem uma regra. Eu acho que é essa cegueira espiritual que ele quer nos dizer. E eu acho que hoje, inclusive espiritualmente, poxa, aparecendo na Globo News, gente. Tem filmes aí falando. Eu acho que também a espiritualidade, o Consolador Prometido, e isso foi uma febre na época, o Livro dos Espíritos na França, isso deixou raízes lá. Então, eles estudam com outros nomes para a normalidade, que seja, mas existem muitas teorias. E eu trouxe quantas federações espíritas pelo mundo? 23. Na Bélgica, na Europa, na Ásia, no Japão. Enfim, nos Estados Unidos, que é uma potência, se os Estados Unidos abraçasse mais a doutrina espírita, eles iam começar a estudar. Eles gostam, isso ninguém pode falar do americano. Eles vão lá, isso aí eu quero estudar. Quero saber o que é isso aí. Então, eu acho importante esses países, porque o Divaldo, esse trabalho que o Divaldo faz, o Bira faz, vá para fora divulgar essa doutrina. O que Chico falou? A maior bênção que você pode fazer, a melhor coisa que você pode fazer pela doutrina é divulgar. Então, a gente tem que divulgar para fora das paredes, do espaço delimitado só dos espíritos. Vamos levar isso. Na reunião hoje que eu tive, rapidamente, de condomínio, estava um bate-boca danado. Eu peguei um bate-boca, gente, por tudo. Por tudo. Falei, gente, eu tenho que estar numa vibe diferente, um calor, e não saía do lugar. Aí eu peguei, no dia 11 de janeiro, eu estive aqui e li, olha só. E li uma coisa que não é independente de religião, se é agnóstico, se é ateu. A mecânica quântica é aquilo que eu trouxe do Ravelo, né, Carlo Ravelo. O físico mais importante da mecânica quântica hoje chama-se Carlo Rovelli. E eu trouxe isso há 2 semanas. E ele disse o seguinte: olha só, nós precisamos ser como a física quântica, como os miúdos. Os átomos se entendem perfeitamente. Eu não entendo porque que os homens discutem por tudo. Gente, estava se discutindo cor de tinta. Eu vou lá na tua cara. Coisas desse tipo, assim. E aí aquelas coisas de dinheiro também, porque que a cota extra aí, aí o cara botava lá um computador quente para o computador não entrava no banco para ver quanto é que tinha. E aí eu cheguei, só um instantinho, não tinha saído do lugar, ao meio-dia, essa daqui, ó, tu tem curso hoje. Falei, mas a reunião não deu um passo. E aí eu fui ler. Mas será que a gente não pode agir como os átomos e as moléculas? Só se entender. Escolhe. Está aqui o dinheiro, o homem já mostrou que o dinheiro está aqui. Se ele está administrando mal, vamos ajudá-lo a administrar bem. Agora, o bate-boca, nós não demos um passo. E eu li e tive que me retirar. Porque não estava indo a lugar nenhum. A lugar nenhum. Então, eu acho, e as pessoas ficaram, olha, falei, todos aqui são boas pessoas, mas na hora que
Puxa, cutuca o bolso. Às vezes, eu quero deixar tudo bonito para eu poder revender. Ou você quer deixar tudo bonito, mas e os vícios ocultos? Se tiver um vazamento? Nós vivemos lá controlando água porque a caixa d'água está com rachaduras, a cisterna. Vamos consertar aquilo que está oculto para depois a gente embelezar o exterior. Eu acho que é isso. E aí as pessoas ficaram assim. Eu falei, eu preciso me retirar. Eu falei, eu sou um reclamão, um murmurador, um chato. E quando tem um cara que tem uma moto lá que eu abro a janela, bota um silencioso nessa moto, porque eu moro nos fundos. Morar nos fundos, gente, é debaixo da garagem. O cara liga a moto, parece que ele está ligando. Na reunião, o próprio síndico falou, realmente, mal. Que eu reclamo com ele atrapalha, porque o cara não saía. E acaba, todo mundo parado, esperando ele sair. Eu falei, eu vou falar com ele. Eu falei, para ele botar um. Ou então ele ligar e sair, pô. Não ficar bolo, porque é um barulho ensurdecedor. E você tem um condomínio que você estende a mão, o espaço lá é do bloco para o outro, você estende a mão para a pessoa. Você fala com. A gente fala baixinho. A gente aprendeu a falar baixo. Então, quando chega alguém que fala assim com um tom de voz, nossa, está gritando, não, eu falo, tá, desculpa, é porque tudo ali, todo mundo ouve tudo. Então, assim, as pessoas são boas, mas elas têm visões muito diferentes. E eu acho que isso a espiritualidade está contribuindo. Porque nós temos que fazer, eu falei, falo ou não falo? Eu vou me expor. Eu estou abrindo o coração para vocês, eu vou me expor. Se depois falarem mal de mim, espíritazinha está pensando o quê? Que vai mudar tudo? Não, eu fiz a minha parte. É igual o passarinho que está tentando apagar um incêndio e o elefante está rindo dele, né? Você acha que vai apagar o incêndio com esse biquíni? Não, eu estou fazendo a minha parte. Eu vi uma discussão que não saía do lugar, eu fui lá e li uma página. Quando você criticar o outro, procure ver que de repente você está se vendo no próprio espelho da vida. Chico Xavier. Não falei nem o nome. Aí uma pessoa falou, isso é Chico Xavier. Eu falei, é. Então, eu acho que nós estamos também, Bira, avançando, respondendo a sua pergunta, nas duas asas, da sabedoria e da ciência. E o que é isso aqui, gente, porque está dando a nossa aula? O que é isso aqui? As leis e as forças agora, tá? Leis e forças. Já estão indo embora, gente. Mas nem começou ainda o curso. O pessoal está indo embora. Leis e forças. Nova Cantina, né? O que é isso aqui? Aí tem um monte de aqueles nomes todos, né? Mas lá no item 8 a 11, eu vou falar disso aqui porque o Bira me mandou, tá? Me mandou, eu achei muito legal e eu conheço. Você me mandou um vídeo. E o que ele diz das leis e das forças? Resumidamente, há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Está aqui em nós, em tudo. Os raios solares não penetram. Eles não podem até danificar o, o DNA, já está provado aí pelos cientistas, por isso que eu acho que avançou bastante. Cuidado para não pegar muito sol, né? Porque os raios podem danificar o teu DNA, aí causar um câncer de pele, ou alguma coisa que você já tenha, piorar, não é? Então a gente tem que entender que esse fluido é a matéria cósmica primitiva, o éter, né? Ele chama de éter, matéria cósmica primitiva, fluido cósmico universal, geradora do mundo e dos seres. A tabela periódica. A tabela periódica. Essas forças múltiplas, indefinidamente variadas, segundo as combinações da matéria, por isso que eu falei, localizadas segundo as massas, porque tem lá na matéria a massa, o peso atômico, aquilo tudo. Segundo as circunstâncias e o meio, são conhecidos na Terra sob o nome de gravidade, coesão, atração, magnetismo, eletricidade, e aí eu entro aqui, faltava, porque lá na nota do Kardec, ele fala assim, tem eletromagnetismo que está começando a ser descoberto, porque o Tesla já estava olhando para isso. Mas foi um homem chamado Wilfried Schumann que descobriu a ressonância de Schumann. O que é a ressonância de Schumann? A ressonância de Schumann é uma vibração eletromagnética que foi descoberta. Né? Eu trouxe aqui, o Vira me mandou um vídeo, eu já tinha lido sobre, mas eu trouxe rapidamente como tudo nós estamos cercados e como nosso pensamento é influenciado por essa ressonância.
É o som do universo, gente. É digamos assim, a sintonia do universo. Eu recebi uma vez uma figura dizendo: Deus é uma sintonia, Deus é frequência, então sintonize. Deus é uma frequência. A ressonância de Schumann é uma frequência. E ela diz o seguinte, olha, ressonância de Schumann é um fenômeno eletromagnético global que ocorre na atmosfera terrestre causado por descargas elétricas, tá? E ele afeta muito a ionosfera. Eu falei, caramba, lá vou eu. Fui lá ver o que é ionosfera, para ninguém ficar. Ionosfera é a camada da atmosfera que contém as cargas elétricas, como os íons. E ele fala aqui qual é a medida. Ele está em torno exatamente do que o autor fala lá que o Billy mandou: 7,8 Hz. E nos últimos anos, principalmente no dia 13 desse mês, ela atingiu 80 Hz, essa ressonância. E ela afeta a gente de várias coisas: zumbido no ouvido, mal-estar, a gente pensa que é o calor, ou às vezes uma euforia, porque nós estamos cercados. E aí ele fala: se prepara, porque o planeta de regeneração vai sair desse ponto de em que a energia vibra a 7,8 Hz e vai dar um salto quântico, aí é um salto mesmo, para 50, 60. Quem não acompanhar vai para ter que ir para um planeta ou tá ok. Mas eu ainda tenho 10 minutos. Entenderam, pessoal? Nós estamos cercados por esse fluido cósmico. E ele vai se. O que ele se transformou? Eletromagnetismo, magnetismo, gravidade. Olha eu aqui, ó. Por que eu não voo? Por que eu não sou lançado? Lembra lá no início? A Terra está rodando rapidinho. Nós vamos ver na segunda parte. Rodando rapidinho. 116 mil quilômetros por hora. Alguém está com vertigem aqui? Não, né? Porque nós não somos arremessados. Porque tem uma força. Aí é centrífuga. Quem lava a roupa sabe. Eu vou explicar depois. E nós somos movidos por essas forças. E essas forças querem o quê? O nosso progresso. Mas a gente precisa o quê? Sintonizar. É uma rádio. A gente está ainda chiando. Voltando àquela pergunta do Bira. Nós já evoluímos? Com certeza. Houve uma revolução científica, mas houve uma revolução espiritual, porque a doutrina espírita veio junto com essa revolução científica. E ela é uma revolução que trouxe nós até aqui nesse momento. Nós usamos o quê? Uma fé raciocinada. Olha, o mundo não é só meu umbigo e meus problemas. O mundo é muito mais. Então, se eu der a mão ao que está aqui do meu lado, e ele fizer o mesmo, as coisas vão sair muito mais rápido. Essas coisas nos cruzamentos que são pintadas, que às vezes não tem sinal, né? São pintadas, o amarelo. É para ninguém ficar ali em cima, é para deixar aquele espaço livre. O que, que os carros fazem? Ficam em cima. A Globo antigamente entrevistava os motoristas no centro da cidade. O senhor sabe o que, que significa essa linha amarela? É para não entrar. E o senhor está em cima, porque eu estou atrasado. Na Rio Branco, com a Presidente Vargas, quando não tinha nada de VLT. Aquilo era um caos, né? Os carros entrando. E tinha aquele negócio: o sinal abriu, mas está tudo parado, fica parado ali, porque tem uma demarcação. O ser humano também tenta. Gente, na época dos orelhões, as pessoas arrancavam o orelhão. O orelhão era uma coisa boa quando não tinha celular. Pô, estou precisando falar com alguém. Pum, pum, pum. Quando eu ia lá no orelhão, caramba, não tem mais orelhão, aí eles botavam outro. Tentaram até fazer aqueles ingleses bonitos com cabine, botaram um no centro da cidade, com. Como é o nome daquele negócio em que a gente vinha do telefone? Lista telefônica, botaram. O prefeito, era o Marcelo Alencar, eu acho que na época. Ele falou assim: a primeira coisa que, quando eu cheguei para inaugurar, já tinham levado a lista telefônica. Quer dizer, aí não funcionou. Então, nós também somos os artífices do nosso destino. A chuva vem e alaga tudo. Tem um anúncio que tinha muito tempo, que era uma pessoa jogando lixo pela janela, nessas encostas, né, que as pessoas moram do lado, jogando dentro do rio. Aí, quando chovia, o lixo voltava todo. Ah, o governo é isso, o governo é aquilo. Tem responsabilidade? Tem, mas nós também temos. Então, essas energias precisam ser melhor movimentadas, e nós somos esse passarinho
E nós juntos vamos conseguir. Vamos conseguir. Mandela, em 1900, assim que ele começou, 30 e pouco antes dele ser preso, ele começou a alfabetizar os africanos do Sul para acabar com com aquele apartheid. E ele teve chama-se O Jovem, é o nome do filme, O Poder de um Jovem. Procurem esse filme, é um filme bem antigo. É sobre o começo do Mandela. E esse jovem era um jovem inglês que financiava o Mandela escondido do pai. Eu acho que a tua ideia é boa. Porque eles não podiam, eles estavam na África do Sul, na África, o país deles. Eles não podiam, eles andavam fora, eles andavam na rua e os brancos na calçada. Eles não tinham banheiro em casa, eles tinham banheiro na rua. A história da África, o Mandela é meu ídolo. Eu leio tudo, eu li todos os filmes. Invictus, eu choro até hoje quando eu vejo Morgan Freeman fazendo o Mandela. É um livro, é um filme maravilhoso. Então, esse poder do jovem, quando ele entrou na sala de aula, ele falou assim: como é que você vai vencer essa guerra? Eu falei: eu vou alfabetizar meu povo. Ele entrou, porque a educação é que salva, gente. É estudar, é educar, é você aprender e ter a fé raciocinada. Eu estou fazendo isso por causa disso, porque eu sei que está certo. Mas, enfim, aí ele entrou na sala e só tinha um aluno. Só tinha um aluno. Aí o rapaz falou: pô, eu estou financiando a sua escola para ter um aluno. Ele falou: você não está entendendo. A visão do alto, olha a visão do alto. Aquele estava com a medusa. Você só está com um aluno, você não está entendendo. Esse cara vai ensinar a comunidade dele. Aí vai vir mais um que vai ensinar, porque eles lá são tribos. Daqui a 30 anos, a minha África vai ser livre. E ele ficou lá dançando, né? Em 1990, Madiba estava lá. 28 anos numa celinha desse tamanho. Nunca se revoltou, perdeu filhos assassinados pelo apartheid. Sabe que você perdeu um filho assassinado e ele dentro de uma cela? E os outros negros lá falando assim: vamos lá, vamos quebrar tudo. Ele: não, deixa que as coisas vão acontecer. E o mundo não se mobilizou? Foi uma coisa maravilhosa. E quando ele morreu, eu tenho essa foto até hoje. Uma jovem policial branca estava consolando uma menina negra. Quando isso era possível? Então, é possível, gente. É possível. Começa com um. Esse um é você mesmo. O que é que eu fiz aqui? Tá on, gente. Por que, que não quer passar? Passou. Ué, voltei? Ah, não. Voltei não, gente. Até avancei demais. Eu voltei porque voltou isso. Digo que o espaço é infinito pelo fato de ser impossível imaginar um limite qualquer para ele. Lembram disso? Lembram? Ué, se não tem limite, se não tem Big Bang, quem é que fez? Isso é uma foto de uma nebulosa. O que, que parece isso aqui? Uma mão, não é? Isso é a foto de nebulosa. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Livro dos Espíritos, capítulo 1. Continuamos depois do lanche. Então, depois desse poema tão bonito, vamos continuar aqui nosso estudo, porque o Bira, quando der 7 horas em ponto, ele começa a vir aqui, ó. Aí eu tenho que correr, que ainda tem muita coisa para a gente falar. Só comentando assim que nosso irmão lá, Tiago, que ele me mostrou uma coisa muito interessante, que eu acho que vale a pena falar, que os cientistas descobriram, olha como Deus, como aquilo que o Bira falou, será que nós já saímos lá do fundo do mar, desses peixinhos? Já. Nosso irmão Tiago, né? Falei certo. Me mostrou agora que no momento da fecundação do óvulo, ele brilha. Ele foi filmado. Ah, ah, os cientistas filmaram. Na hora da fecundação, ele se ilumina. Então, é a vida é luz. É uma coisa maravilhosa. Né? A minha mulher e minha irmã sumiram, né? Então, tá bom. É assim, estão ali na frente. Né? Então, assim, nós paramos aqui, ó, na criação primária e criação universal. Não é? E por trás de tudo está Deus, que é a inteligência suprema. Eu gostaria de dizer o seguinte: lá, aí voltando no tempo, olha o tempo aí que a nossa irmã falou, leu ainda agora. Dei tratos a bola aqui também. Voltando no tempo, tá?
No item 13, o papel da ciência na Gênesis, ele diz assim, ó, no item 13 da quarta edição, que deve ser o 12, da primeira e da segunda. Sobre as questões da ciência da espiritualidade, a ciência está muda. Ali, ó. Sobre esse último ponto espiritual, a ciência está muda. Meus irmãos, aí tem aqui o item 19, que é como assim uma declaração de Galileu de humildade. Eu sou cientista, mas tem alguém que é o cientista mor, que é Deus. Nosso irmão trouxe ali uma coisa maravilhosa, que a gente está sempre descobrindo alguma coisa. Ele diz assim, ó, até aqui, porém, eu tenho silenciado sobre o mundo espiritual. E ele também faz parte da criação e cumpre os seus destinos, seguindo as augustas prescrições do Senhor Deus. Eu não posso dar mais um ensino bem restrito, mais do que um ensino bem restrito sobre esse assunto, essa coisa da criação dos espíritos, tendo em vista a minha própria ignorância nele. E devo me calar ainda, embora certas questões foram me permitido aprofundar. Então, o próprio Galileu, ele pede desculpas caso ele tenha aqui colocado nesse capítulo alguma coisa que fuja à realidade. Hoje nós vemos que a realidade já está um pouquinho mais avançada de alguns pontos que ele colocou aqui. E aí ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte: aqueles, como o Bira botou ali na Nacional, aqueles que estão religiosamente desejosos de conhecer e que se mostram humildes perante a Deus, eu direi, suplicando-lhes que não se baseiem em nenhuma teoria prematura das minhas palavras, porque o Espírito só recebe a iluminação divina que lhe dá, ao mesmo tempo que o livre-arbítrio e a consciência, a noção dos seus destinos. Cada um tem a noção de onde é que as duas estavam, hein? Ai, 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 ai. Ah, muito bem. Ó, 50 cada um. Então está perdoado. Perdoadíssimo. E aí ele diz mais, ó. Olha como a humildade desse espírito. É somente a partir do dia em que o Senhor imprime na nossa fronte seu augusto cunho que o Espírito toma lugar entre as humanidades. Então, ele mesmo sabe daquilo ali que está lá. A inteligência suprema, a causa de todas as coisas. Porque nós estamos falando sobre o que agora? Itens 12 a 19, a criação primária e a criação universal. Então, a causa primária de tudo isso é Deus. É Deus. Vamos lá, gente. O que houve? Aqui. Travou. Eu volto? Não volto. Não avanço nem volto. Voltei, avancei. Isso nós já tínhamos visto. Aí ele fala aqui, ó, toda criatura, mineral, vegetal, animal ou qualquer outra, pois há muitos reinos naturais que não cogitamos. Lembram daquele anjinho, não sei se você tá, aquele anjinho que chama-se anjo de luz, que é uma lesma do mar? Anjo é lindo, você não vê, é lindo, nós vimos aqui. A ciência não conhecia e os homens mergulhando com esses novos aparelhos descobriram uma lesminha do mar que é auto-iluminada. Como ela está no fundo do mar e não tem luz, Deus, na sua infinita sabedoria, coloca esses peixes, uns têm umas anteninhas que iluminam, eles mesmos se iluminam. Eu pensei que o negócio me espetando aqui, né? Falei, tem um espírito aqui me tocando, mas não é. Eles se iluminam, e essa lesminha vive no fundo, e ela tem uma asinha assim, e ela foi denominada anjo de luz, pelos cientistas. Anjo do mar, desculpe, anjo do mar pelos espíritos. Então, quantos reinos ainda naturais que não cogitamos, sabe, em virtude desse princípio vital universal, adequar as condições de sua existência e de sua duração? A ressonância de Schumann aí.
Vamos adequar a nossa existência, a nossa adoração? Vamos nos sintonizar, elevar a nossa sintonia? Está lá no item 18, tá? E aí, o que se deve entender por infinito? Pergunta número 2 do Livro dos Espíritos. O que não tem começo nem fim. Não tem começo nem fim, gente. É a criação primária de todas as coisas. Item 13, está ali para eu ler, ó. Item 13. Então vamos lá no item 13, na minha colinha. Então vamos lá, onde é que está o item 13? Item 13. Item 13, ler segundo parágrafo. Se tivemos, é criação primária, se tivemos compreendido bem a relação entre eternidade e tempo, se nos familiarizarmos com a ideia de que o tempo não é mais do que uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias, enquanto que a eternidade é una, essencial, imóvel e permanente, e que ela não é suscetível de qualquer medida sob o ponto de vista de duração, compreenderemos que, para a eternidade, não há começo ou fim. Gênesis, Livro dos Espíritos. Não é? A doutrina espírita não se contradiz, porque ela foi feita pelos espíritos, mas foi codificada por um homem que tinha o que era um educador. Ele usava ferro raciocinado, então ele fazia. Lembram dos encontros anteriores? Por que a doutrina espírita também é uma ciência? Porque ele fazia observações e experimentações. Então, olha só, o Livro dos Espíritos foi em 1857 e a Gênese em 1868, e tudo se encontra no mesmo ponto. Agora vamos falar sobre os sóis, os planetas. Já falamos sobre a criação, sobre o espaço, o tempo, a matéria. Agora vamos falar como é que isso tudo se cria, não é? Os sóis, eu juntei tudo, tá, gente? Senão eu tenho meia hora, eu não consigo falar sobre um de cada vez. Então, dos itens 20 ao 31, é os sóis, os planetas, os satélites e os cometas. E eu peguei uma reportagem da BBC News, e essa foto é da NASA. Vocês sabem o que é isso aqui? É uma nebulosa. O James Webb é o maior telescópio, é o mais moderno aí de todos, né? Ele revelou um berçário de estrelas em 2020. James Webb, vocês podem pensar, porque todo o telescópio, o Hubble, que era do Edwin Hubble, que era um grande astrônomo que viveu na época, era amigo de Einstein, inclusive. Mas o James Webb era administrador da NASA na época da guerra espacial entre a Rússia e os Estados Unidos. Aí botaram assim, isso é só uma curiosidade. James Webb revela um berçário de estrelas. E o que ele mostra é apenas uma pequena parte dessa densa região de gás, hélio, hidrogênio, nitrogênio, carbono, que meus irmãos falaram, você esqueceu de falar do carbono, nós somos feitos de carbono. Carbono. Falei até do diamante, carbono e carbono, mas o carbono tanto que tem uma química só para o carbono, que é orgânica, né? Então, de gás e poeira, dada a incrível resolução do telescópio e as tratativas, né, dos designers gráficos cientistas lá da NASA. A imagem inteira, gente, ela tem cerca de meio ano-luz de diâmetro, ou seja, 4,7 trilhões de quilômetros. Isso é só um pedacinho da nebulosa. Aí vamos aprender, recordar a geometria? O que é diâmetro? Diâmetro. Diâmetro é isso aqui, ó. Ó aqui, ó. Nós vou botar com a verde. O que é o diâmetro? Diâmetro. Distância entre os dois pontos extremos. Esse é o diâmetro dela. E isso aqui é o raio. Não é só para... Lembra que vocês fazem uma bolinha, o raio e o diâmetro tem a corda, que é uma outra medida. Então, essa é a geometria. Então, o diâmetro é ela de uma ponta a outra. Ela tem 4,5 trilhões. E aí, o que acontece com esse monte de poeira, de gás? A mão que vai lá fazendo
as coisas. O que que acontece? Você sabe como nasce uma estrela? Tudo começa com uma grande nuvem de gás e poeira cósmica chamada nebulosa. Em um certo momento, a gravidade começa a atrair gás e poeira para o centro da nebulosa. Conforme mais material é atraído, o centro se torna mais denso e quente, até entrar em colapso. Nesse momento surge uma protoestrela. Neste estágio, a temperatura e a pressão aumentam, mas a fusão nuclear ainda não começou. Quando a temperatura e a pressão no núcleo da protoestrela atingem valores críticos, a fusão nuclear de hidrogênio começa. Isso marca o nascimento da estrela. Uma vez que a estrela começa a fundir hidrogênio em hélio em seu núcleo, ela entra na fase de sequência principal, onde passará a maior parte de sua vida. Olha o nosso Sol aí. O que ele é? Uma fusão de hélio com hidrogênio, de gases. E que fusão é essa? Quem fez isso, gente? A natureza, do nada? Tem uma inteligência que uniu, que sabe muito bem a tabela periódica de Coisaltial dele que criou. Porque a gente não inventa, o ser humano descobre, porque criar já está tudo na natureza. Tem que descobrir. Então, assim, esse slide anterior, que é uma nebulosa, você viu na filmagem que é como isso leva o quê? Bilhões de anos, vai se condensando. E o que acontece? Como é que é feito esse processo? Vocês viram o filme, mas como é que é feito? Por causa dessas duas forças aqui, ó, centrípeta e centrífuga. É essa rotação. Quem tem máquina de lavar, é que vê, né? Quando ela gira, ela fica lá, as roupas ficam tudo agarradas lá, não fica? Quando acaba, tudo agarradinha lá. Qual é a força que está agindo? Tá? Porque a primeira, ela reúne. A segunda, ela afasta. Então, se eu pegar, vou explicar isso para vocês, mas tudo é equilíbrio, tudo se mantém equilibrado. Se eu começar, é que eu ia trazer uma coisa, fazer, mas essa aí não, eu ia pegar uma cordinha. Se eu começar a girar, né, isso aqui, se eu tivesse uma corda, ele ia girar, se eu começasse a botar uma força, ele ia girar devagarinho, daqui a pouquinho ia girar, e ele daqui a pouco estava assim. Conhece aquele brinquedo que lá do Tivoli Park, quando eu era pequenininha, saiu vomitando, que a gente ficava preso e começava a girar. Daqui a pouquinho o chão se abria, a gente estava colado lá sem nada segurando. Como é que pode isso? As forças centrípeta e centrífuga trabalhando juntas. Por isso que nós não somos arremessados do planeta Terra. Os planetas não vivem se chocando uns com os outros. Não vive, embora tenha um meteoro aí que está aí querendo chegar aí em 2032, né? Mas a gente tem 90 metros, tranquilo. Se cai aqui na Taquara, vai fazer um trisco. Mas, enfim, é difícil isso acontecer. Os físicos falam assim, poxa, antigamente, lá na formação do universo, as coisas é como uma obra. É como uma obra, as coisas estão colidindo, batendo, nós vamos ver isso. Mas depois que está tudo pronto, como está agora, fica tudo lindo, não é? Mas vai lá ver quando ele estava mexendo a matéria-prima. Era essa a matéria-prima que é a matéria cósmica universal. É isso que acontece. Então, essas duas forças girando, e uma querendo expulsar e a outra querendo atrair, fazem o quê? O equilíbrio. Nós estamos aqui. E é isso que aquele cientista fala, porque nós não podemos viver em equilíbrio. Não é para ficar rodando, vamos ver, a gente precisa rodar. Não, a gente precisa... Aí, o que é sintonizar? O que é uma frequência? Não é uma onda? Não é? Vamos falar de ciência. A frequência não é uma onda? Ondas curtas, ondas médias, não é? Antigamente o rádio, ondas curtas, 5, ondas médias, ondas longas, são as frequências. Então, nós precisamos nos sintonizar. Olha só, quando você acelera o movimento, à medida que a nebulosa se condensa, você vai criando, é igual a massa de bolo, né? Você bota, antigamente, hoje tem aqueles, pronto. E ela joga a massa lá, né, para o cantão, né? Ela faz a força centrípeta e centrífuga. Bate a massa de bolo. Mas antigamente era na mão, né? Então, batia aquela massa até ela virou uma massa. Então, a coisa está toda misturada ali, a matéria-prima, a farinha, como é que é? Ovo, para fazer um bolo. Farinha, ovo, leite,
suquinho de açúcar, um suquinho de laranja, se for bolo de laranja, e bate lá aquilo tudo, vira uma massa e bota no forno. É isso que é a criação de uma estrela, de uma galáxia, de um sol. É isso, gente. Deus é um grande culinário, é um grande, sabe fazer as coisas direitinho. Oi? É um grande cozinheiro, não é? Aí, olha só, à medida que a nebulosa se condensa, vai aumentando o seu raio, por isso que o que eu fiz? Virei a página, apressadinho. Por isso que ela vai aumentando o raio, porque o diâmetro é aqui para cá, tá? Então ela pode estar achatada. Aí ela vai rodando, rodando e vai o quê? Afastando. Aí vai crescendo e fica com essas coisas gigantescas de 100 trilhões. A nossa galáxia tem 100 bilhões de estrelas, o raio dela não dá nem para a gente ter uma ideia do que seja. E aí ela vai fazendo, à medida que ela se aproxima dessa forma lenticular, a força centrífuga, qual é a força centrífuga que afasta? Sempre desenvolvida por essas duas causas, predominou de pronto sobre a atração central. No início, ela, pô, é o tal do Big Bang, né? Pô, explode. Aí é a força centrífuga. Depois vem a força centrípeta e vem, junta tudo e vai condensando, aí vai começar a rodar, e a gente naquele aparelhinho dentro da máquina de lavar. E quando acaba a lavação da roupa, o que a roupa fica? Cheirosinha, limpa aí bota amaciante, bota isso, bota aquilo. A gente pendura, eu falei, gente, que coisa, antigamente era ali no tanque, né? Agora tem a tecnologia. E Deus usa muito a tecnologia dele, que ele sabe tudo. Então é assim que funciona. Uma grande nuvem de hélio, hidrogênio e hélio e poeiras, vários elementos que começam aquela rotação, começa achatado, vai aumentando o raio, vai aumentando o diâmetro, 4 trilhões e tanto, e começam a nascer as estrelas. E dessas estrelas, se a formação de um sistema solar se dá a partir de uma nuvem de gás e poeira, que é a nebulosa, sobra sempre alguma coisa, não sobra? O que eu vou fazer com essa sobra, né? Vamos fazer para o almoço de amanhã, né? O que a sobra faz? O material restante forma o quê? Planetas, luas, asteroides e cometas. É isso que nós. A equação é simples, mas vai lá fazer, né? A gente sabe lá que, poxa, quando você vê as equações são tão simples, é igual a MC2, lá, a lei da teoria, mas vai lá desenvolver, vai lá fazer o desenvolvimento daquilo para chegar naquela equação. Então é isso. No final das contas, quando aquela obra está sendo feita, aquela confusão toda, quebra aqui, quebra dali, sobra material? Toda obra não sobra material? Esse material você joga fora ou não? Você vai utilizar, vou pegar uma prateleira com essa madeira, vou botar aqui fazer alguma coisa, vou repintar, sobrou tinta, vou dar uma repintada aqui. E aí, o que acontece é isso: formação dos planetas, asteroides e cometas. Está lá aqui, ó, em toda a matéria. Gostaram aqui? Ó, isso aqui, ó, olha aqui, ó, a nebulosa já o Sol, né, a estrela já formada, e aqui a sobra do material. E no início, gente, quem já viu o programa é esse entroncamento que tem aqui na Piacás, é ali, ó, todo mundo que é planeta batendo. Tanto que vai ter uma imagem aqui do sistema solar, mas ela não está completa. Entre o planeta Marte e o planeta Júpiter, ou Saturno, existe o cinturão de asteroides, que é o que sobrou dessa criação aí toda do sistema solar. E lá no final do sistema solar tem a nuvem de Oort, que é onde estão os cometas, às vezes quando sai um asteroide lá maluco, que é o que ela adora, o asteroide que caiu aqui, matou os dinossauros, ela ama esse asteroide, ela sabe o nome dele de cor, sabe a história desse asteroide de cor, onde ele caiu lá no Novo México, né? Tem uma cratera gigantesca e transformou a vida, porque ele foi necessário, ele inclinou o eixo da Terra, ele fez um trabalho de aperfeiçoar a criação. Né? Às vezes o bolo não. Ih, está faltando um ingrediente, era aquele asteroide. Então, olha só. Daí, com o material que sobrou, por que ele não está falando agora do planeta Terra? Porque nós vamos ter 2 ou 3 capítulos imensos só da formação do planeta Terra. Então, calma, que vamos falar muito de planeta Terra. Mas vamos falar dos satélites. A Lua é o único satélite da Terra. Né?
A principal teoria de hoje da formação, que existem várias, a que Galileu falou, que Kardec corroborou, é que a Lua é um pedaço da Terra. Saiu um pedaço da Terra naquelas batidas todas, saiu um pedaço da Terra? Pode ser, mas houve um choque de um corpo celeste do tamanho de Marte chamado Teia. Você já deve ter ouvido nesse planeta aí, Teia, né? Que colidiu com a Terra há cerca de 4,5 bilhões de anos, que é a idade do nosso sistema solar, quando o nosso planeta ainda estava em formação e era uma grande bola pastosa e quente. Estava no forno ele, aí veio alguém lá, deu um tapa e saiu um pedacinho. Esse pedacinho, sabe, saiu aquele pedacinho, cortou, teria se soltado e formado a Lua. Veio alguém, bateu, saiu um pedaço do planeta Terra e formou a Lua. E a Lua está ali nessa força o quê? Centrípeta e centrífuga, atração, repulsão, e ela está presa. Nós estamos presos ao Sol e a Lua está presa a nós, nosso satélite. Graças a Deus, regula as marés, o nosso humor, um monte de coisa, né? Isso aqui eu peguei lá na Universidade Federal de Minas Gerais, na parte científica deles lá. E é assim que foi, ó. Tá aí, ó. Essa imagem foi retirada lá da NASA, tá? Uma imagem que eles criaram em computador, como teria sido a formação da Lua, um choque de um planeta, de uma esfera, né, tipo Marte, que bateu na Terra e soltou um pedaço e formou. Olha o Sol lá, regendo, o Sol já estava criado. E depois do Sol estava o material que restou estava lá. Eu quero fazer a minha parte nesse latifúndio aí, eu quero ser alguém na vida. E aí hoje estamos assim, olha que lindo que existe. O bolo pronto, a nossa lua ali, não é? Tudo formadinho, nosso planeta é tão lindo, o nosso planeta azul. Mas tem uma coisa que todo mundo é curioso, eu achei que ele não ia falar e o Galileu falou. E olhando sempre para a mesma face da lua, eu falei, ai caramba, eu vou ter que explicar isso, porque quem leu vai querer, mas como é que ele... Por que a gente só olha para a mesma face da lua? Por causa disso. Tá? Olha como a planeta gira, Terra gira muito mais rápido. O que a Lua faz em um mês, a Terra faz em um dia. A Lua roda em torno dela, ela leva 30 dias, cerca de um mês. Nós levamos um dia. Então a gente olha sempre para ela. Isso é uma questão de tempo e espaço. A gente está sempre olhando. Ele tem um teste. Uma pessoa aqui em pé, se vocês quiserem, e você rodando em torno dela, ela só vai ficar tonto, né? Ela só vai ver você, quando você chegar na frente dela, ela vai ver só seu rosto. E eu fiz isso com ela e é certinho. Só vou fazer agora que eu já fiquei até meio tonto aqui. Não tem mais, mas vocês estão vendo? O desenho é muito claro. O desenho é muito claro. Olha nós girando aqui, gente. Alguém está sentindo alguma tontura? Não, olha lá. Olha nós girando aqui. E olha a Lua, está sempre do mesmo lado. Olha aqui, ó, sempre, onde quer que esteja. Por quê? Porque é isso que eu já falei, está escrito ali. É uma rocha gigante presa pela gravidade da Terra. Com o tempo, ela sincronizou o movimento dela de rotação e translação. Tá? Enquanto ela completa uma volta em torno da Terra, translação, a Lua também completa uma volta em torno de si mesma, rotação. Chama-se volta sincronizada. Mas vocês entenderam pela imagem, porque pela explicação só vai ficar difícil. Isso faz com que ela sempre tenha a mesma face voltada para o nosso planeta. Porque o Galileu só fala assim poeticamente. E nós vemos o nosso satélite voltado com a mesma face o tempo todo. Eu falei, caramba, ele não explicou por quê e sobrou para mim, né? Galileu falou que sobrou para mim. Essa volta dura mais ou menos um mês. Isso aqui está lá também na universidade, na mesma fonte que é a parte de espaço e conhecimento que eles têm lá. Isto é, a Lua, ela leva 29 dias para fazer um movimento de translação e rotação mesmo nela. Ela faz assim e assim no mesmo tempo. Ela é sincronizada. Ela é sincronizada. Então, ela faz isso sincronizado, tá? São necessários 29 dias para que a Lua, que estava com um de seus lados iluminados, passe a tê-lo completamente iluminado novamente. Já na Terra, esse fenômeno
acontece a cada 24 horas, ou seja, um dia. O que a Lua faz de translação e de rotação em um mês, nós levamos um dia. Então a gente só vê ela assim, ó. É como se ela tivesse, a gente estivesse rodando e vendo ela, rodando e vendo ela. É como se ela tivesse parada, porque nós rodamos tão rápido. Quando você tem uma coisa girando, vocês já viram assim, beija-flor de pertinho? Você vê a asa do beija-flor? Você não consegue ver. Parece que ele está é uma coisa em pé, ela adora beija-flor. Ele fica batendo, é um pássaro lindo, né? Mas ele é pequenininho, ele bate com uma velocidade absurda que a gente não consegue ver. É isso que acontece, tá? É porque é muito rápida a nossa rotação e o giro do planeta Terra, que é um dia, o que eles levam um mês. Eles aí, parece até que tem gente lá, né? O que a Lua leva um mês. Vai que tem, né? Ninguém nunca foi do lado oculto. A sonda, vou dizer, uma sonda russa, na década de 60, naquela guerra, passou pelo lado oculto e viu que ele é totalmente diferente, ele é cheio de crateras, como se ele fosse bombardeado por meteoros durante a vida dele. E esse lado nosso tem aquelas manchas, que é chamado Mar da Tranquilidade. Né? Perguntar ela que ela é minha assessora para assuntos de... E nós temos o que durante um mês inteirinho? Né? A gente que gosta, que a gente não está com uma nuvem no céu há mais de um mês. Né? Então a gente tem o que? As fases da Lua. Né? Aí estão aqui as fases. Ó. Quando ela está o Sol está encobrindo aí a minguante, crescente, quarto crescente, lua cheia, que estava até pouco tempo, né? E agora ela está decrescendo, né? Ela já está ali. Então é muito bonito. Por que, que a gente vê isso? Porque a Terra está girando muito rápido em um dia, o que ela faz em um mês. E a gente vê em um mês as fases da Lua, que é o movimento de rotação e translação dela. Tá bom, gente? E isso aí, quem ilumina ela não somos nós, não, é o Sol. Satélites. Por que, que eu quis botar os satélites aqui? Já estamos quase no fim, vai dar tempo. Deus é Pai. O item 26, olha lá. Porque no item 26, Galileu conclui o seguinte: Mercúrio, Vênus e Marte não têm satélites naturais. E Júpiter, Saturno, Urano, tem, mas alguns. Ele não tinha assim noção assim do que era. Ele sabia que Júpiter, Saturno, Urano e Netuno tinham, né, já tem, mas não sabia quantos, e que Marte não tinha. Isso está lá no item 26, tá? Só quem quiser conferir está lá. Mas aí, atualizando os dados, a ciência, como nós não estamos mais lá no fundo do mar, já evoluiu, os satélites que orbitam cada sistema solar, os telescópios já estão muito avançados. Mercúrio realmente não possui, Galileu acertou. Vênus também, que não, a gente ainda não conseguiu ver. A Terra, nós temos a Lua. Marte já tem dois. E lá, Galileu fala na Gênesis que não tem nenhum. Tem dois, que é Phobos e Deimos. São as luas naturais. Júpiter tem 79. As mais conhecidas são a Io, que tem até uma série que eu gosto, a gente gosta muito de, né? Io é uma série. Europa, Ganymedes e Calixto. São alguns deles, tá? Saturno tem 82 satélites. Titã, né? Quem já ouviu falar? Fúria de Titã. Réia e Encéfalo são nomes de alguns. Urano tem 27 satélites naturais. Ariel e Óbero. E Netuno tem 14 satélites naturais. Tritão e Proteu. Então, esses planetas que lá na época de Kardec, Galileu falou, olha, eu sei que Marte não tem, Vênus e Mercúrio e Marte não tem, e esses aqui tem, mas eu não sei quais são, nome, quantos. Foi a Voyager, né, que foi observando, e as Voyager na década de 70, tem Voyager voando até hoje aí, né, já passou, e elas foram mapeando todos esses, eles têm assim, geofísica, eles têm mapas cartográficos do nosso sistema solar, que é só o que eles conhecem. Então, eles catalogaram até agora, que nem a tabela periódica, com telescópios lá no Atacama, lá na Austrália, lugares bons. E satélites catalogaram esses aqui, é certo, porque são telescópios mesmo, estão mais próximos. Esses aqui foram satélites que foram a longa distância. Agora o James Webb já confirmou, o Hubble já tinha confirmado tudo. E o James Webb reconfirmou, já viram que a Europa tem tem mar,
já entraram a fundo nessas. Tem uma aí que até pode ter vida, né? Poderia abrigar vida. Essas luas aí, que elas são tão grandes que elas poderiam abrigar a vida para nós. A vida como nós conhecemos aqui, com água, oxigênio e tal. Eu não sei qual desses que é, você lembra? Acho que é a Europa. Teve um programa especial sobre o mar, só que qual o problema? Tem é um planeta gasoso, tem muita atração é esse aqui, ó, Titã. Titã e Io. Como são dois planetas muito pesados, que têm uma gravidade muito forte, a meteorologia lá é instável demais. Então, os mares jogam ondas assim quase para o céu, e cai uma chuva muito forte o tempo todo. Então, eles estão assim: tem mar, tem terra, mas é inóspito ainda para uma vida humana. Mas eles estão estudando. Então, já tem satélites que sobrevoam. Tem um satélite, nesse momento, nós estamos falando, que a NASA já mandou junto com a Space, essa do Elon Musk, que já está lá em Júpiter, lá já olhando tudo. A ideia é ele se jogar em Júpiter e acabar lá. Ele vai se jogar na super. Então, eles já passaram pelos anéis de Saturno, viram aquela tempestade que tem em Júpiter, que está lá há 500 milhões de anos. Eles olharam, ela está lá ainda. Então, eles já estão com uma visão mais clara por satélites artificiais e por telescópios de última geração. Espiritualmente falando? Isso eu também eu também já ouvi, mas eu não tenho informação sobre, eu não tenho literatura realmente sobre. Eu tenho um livro chamado A Decisão, que de Samuel Gomes, psicografia de André Luiz e Chico Xavier. Que é uma reunião que eles têm no plano espiritual para decidir o momento do que nós estamos passando. E aí, um dos avatares, que eles chamam de avatares, Chico, está presente. É um livro muito bom. De Júpiter. Fala, olha, essas miasmas que estão sendo emitidas estão afetando nossos planetas. Aí me dá a entender que Júpiter tem existe uma população, uma humanidade mais adiantada moralmente. Foi o único livro que eu vi alguma coisa assim mais clara, porque esse livro é uma trilogia que conta a reencarnação de André Luiz e Emmanuel. E aí, como não é uma fonte que poucos conhecem, é Samuel Gomes, o nome desse autor, mas não é muito falado, não é muito conhecido, psicografia do Chico, Chico lá nessa reunião eu não quis trazer. Mas nesse livro não tem nada demais, o livro é totalmente coerente com a doutrina espírita. Mas cada avatar vai falando lá de Marte e fala, olha, a nossa população está de olho, está olhando, está preocupada com a evolução do planeta Terra. Já enviamos até alguns para encarnarem lá. Então, eu acredito que Júpiter, pelo menos, Saturno não, eles acham que Saturno é planeta meio que para exílio mesmo. Né? Então, é isso. Dentro da literatura ali dos itens de 20 a 31, nós temos, só para essa correção, para quem olhar lá e vai ver que ele diz que Marte não tem nenhum, e ele sabe que Júpiter, Saturno, Urano e Netuno tem alguns, mas ele não sabe quais são. Eu trouxe aqui a informação para vocês. E agora, por último, os cometas. Faltam 3 minutinhos, nós vamos falar dos cometas. Olha que bonitinho, eu achei essa imagem tão bonitinha. Né? É o conhecimento, né? O que é isso? Né? Eu quero conhecer o cometa. Olha o que Galileu estava poético mesmo, ele fala dos cometas. Astros errantes, mais ainda que os planetas, com longos cabelos, servem de exploradores nos impérios solares. Isso está lá nos trechos entre 20 e 30, 28 e 30. Os cientistas estudam muito o cometa, principalmente o de Halley e um outro cometa aí, porque eles realmente acham que ali está a resposta para... São esse material que sobrou, que pode explicar toda essa criação
do universo, das galáxias, das estrelas, dos planetas, eles acham que o cometa tem a resposta, só que eles são muito ariscos. E eu trouxe aqui qual o nosso... a científica é essa aqui, ó, pequenos corpos celestes, compostos principalmente de gelo. O que é gelo, gente? Água congelada. A água é o quê? H2O, está lá na matéria periódica, na tabela periódica. Poeira e poeira são sais, tá? São sais. E materiais rochosos, que também, se pega uma rocha como é salgado, né? Quando um se aproxima do Sol, eles estão errando. Eles estão... A volta, o caminho que eles fazem é elíptico, tá? Então eles estão distantes do Sol, eles são só uma pedra de gelo. Se eles se aproximam, eles aquecem. Aí eles ficam, quando eles se aproximam do Sol, o calor faz com que o gelo se vaporize, criando uma cauda. E qual o mais famoso? Você conhece as dimensões do cometa Halley? Halley é um dos cometas mais célebres e extensivamente pesquisados da história. Ele tem esse nome em referência ao astrônomo britânico Edmund Halley, que em 1705 foi o primeiro a determinar sua órbita e antecipar seu regresso. Halley é um cometa periódico, o que implica que ele gira em torno do Sol em uma trajetória elíptica e volta à proximidade do Sol em intervalos fixos. Sua órbita demora cerca de 76 anos para ser concluída, embora a duração precisa possa mudar devido às interações gravitacionais com outros astros celestes. O cometa é formado principalmente de gelo, poeira e material pétreo. Conforme se aproxima do Sol em sua órbita, o calor solar faz com que o gelo do núcleo sublima, gerando uma cauda de gás e poeira que pode ser observada da Terra. Seu núcleo tem um formato irregular, com uma dimensão média de cerca de 15 quilômetros de comprimento e 8 de largura. É isso, um cometa, tudo que vocês viram ali. Só uma curiosidade, em 1910 houve pânico no mundo, né? Tinham pessoas que queriam fugir do planeta porque acharam que porque ele foi visto em 1910, ele é sempre visto. E em 1986, quem estava aqui em 1986 subiu o Cristo, né? Subiu lá, e parece que o céu não estava muito bom, não deu para ver, mas em alguns países dá para ver perfeitamente. E então daqui de 86 mais 76 anos tem que fazer a conta. Eu não vou estar vivo assim, então eu só vou estar no plano espiritual. Mas ele sempre está passando por aqui. E ele é um cometa muito estudado. Quando ele começa a passar, os cientistas vão lá ficar de olho. Mas vocês viram, é exatamente o que falou. Resumo daquela sopa toda que nós vimos aqui, dos sóis, dos planetas, dos cometas, da criação primária. Aqui, ó, nós. Né? Mercúrio, Vênus, nós aqui, ó o grandão aqui. Marte, olha o tamanho, gente, Marte para Júpiter. É uma coisa impressionante. Saturno e seus anéis. Aqui, ó, errante. É um astro errante. Olha aqui, ó. E olha aqui, o que é isso aqui? Cometa. E cometa não, asteroides. Então, aqui, ó, cometas, asteroides, planetas, poeira, tal, e o Sol. Esse é o sistema solar. Mas antes de terminar, foi feita uma grande descoberta, há um mês, de um novo planeta. E já lembra quando eu falei que um planeta poderia estar navegando aqui entre... Pois é, descobriram ele aí. Nós estamos vivendo nesse momento, aqui dá para descontrair vocês um pouquinho. Nós estamos agarrados, parece que o Rio de Janeiro saiu da Terra e foi lá, né? Fica agarrado no Sol. Nós estamos aqui. O BRT, é exatamente isso. Com certeza, pode ser. E você colocou uma coisa muito importante, nada na criação é inútil. As pessoas perguntam, para que a barata existe? Alziro Zaru, não sei se quem já ouviu falar de Alziro Zaru. Eu gostava muito de Alziro Zaru. Eu conheci, eu ouço até hoje, ele tem uma voz muito potente, eu tenho meditações com ele, falam assim, a legião da LBV. A barata existe, perguntaram a ele era jurado de um programa, por que existe a barata? A barata existe para mostrar onde tem a sujeira. Tudo tem utilidade, onde tem muita sujeira. E outra coisa, ela se alimenta dos gases, que essa sujeira, não é? Metano, gás metano, está lá, tem lá metano. Não é? Então, esses gases que são emitidos podem causar explosões. A barata, ela vive aonde? Nos bueiros, onde tem lixo.
Então é preciso que o homem preste atenção, porque a barata serve para dizer que, olha, está suja aqui, está cheio de gás tóxico, é melhor vocês limparem. Aeróbis, é isso aí. Então, o, tudo na natureza tem utilidade. E nosso irmão falou uma coisa muito boa. Quem sabe esse cometa, daqui a um tempo, vai passar aqui, ó. Estou pegando o pessoal que não se sintonizou, que agora a nossa frequência vai passar de 7,8 para 50. Quem tiver abaixo, vai sair daqui, gente, vai vir para cá, ó. Aí não é mais problema meu. Muito obrigado. Desculpe aí ter alguma falha, mas esses anéis de Saturno, assim, eu não sou cientista, tá? Então, pelo que eu sei, são partículas do próprio planeta, né? O que aconteceu? O planeta se formou. A ideia é que todos os grandes planetas gasosos, porque você pode ver que. Dá só mais um minutinho, que essa pergunta é muito legal. Todos os 4 primeiros planetas são rochosos. Daqui para trás são planetas gasosos. Quanto mais distante do Sol, mais frio é. Então é mais difícil fazer uma rocha. Mas no início era uma briga que danada. Para que essa formação acontecesse, esses 2 planetas foram criados. E eles foram puxando tudo que era lixo. Lixo, sabe o que sobrou mesmo? Já criou planeta, já criou tudo. Agora sobrou o lixo. Aquelas pedrinhas, aqueles meteoros. E eles foram puxando. Netuno e Urano também tem, mas ele é muito fininho. Dá para ver. O James Webb já viu ele, é bem fininho. O Saturno, os anéis de Saturno não são mais poderosos. É o planeta que tem, embora Júpiter seja o que mais mantém essa força centrípeta e centrífuga em equilíbrio, Saturno é o que mantém os asteroides longe de bater aqui na Terra. Não é? Nós vimos lá que Saturno e Júpiter, mas principalmente Saturno, eles mantêm o cinturão de asteroides está aqui. Aqui também tem muito asteroide. Como ele é muito pesado e ele tem uma gravidade, é uma das maiores gravidades do sistema solar, junto com Júpiter, ele atraiu mais partículas. São pequenas pedrinhas de poeira, gelo. É muito bonito, né, de você ver, mas quando você chega perto é pedrinha, um monte de pedrinha, gelo. Agora, aqui dentro tem o errante também. O satélite Voyager entrou dentro dos anéis de Saturno e viu que tem luas grandes ali. Poderiam ser luas que a gravidade puxa, ele fica ali por dentro, depois sai de novo. Então são poeiras. Tudo que restou. Esse planeta puxa, esse também tem, esse também tem. Mas os maiores são os anéis de Saturno. É muito lindo, porque ele faz o quê? Ele fica ali com aqueles pedacinhos, aquelas partículas de gelo, de pedra, de poeira, detritos, essa é a palavra, de detrito. É um aspirador. O cometa é o DRT e ele é o aspirador, ele fica ali. E o Júpiter também mantém o cinturão de asteroides. O Júpiter é que mantém afastado os asteroides de virem bater, porque aqui, gente, em volta, tem um cinturão imenso de asteroides. E lá atrás do sistema, no final, tem a nuvem de Oort, que é cheia de cometas e matérias. Então, a gente ainda tem muita coisa para descobrir. Porque, como o Galileu falou, o infinito não tem começo nem fim. Quanto mais a gente aprende, mais a gente vai ter que aprender. Muito obrigado.